Senhor Presidente, Rui, minhas senhoras e meus senhores, a seleção das voltas mais importantes eu considero que há três voltas mais importantes no mundo. Eu diria que a primeira volta ao mundo foi feita por um senhor que todos conhecem, chamado Fernando Magalhães. O Sr. Magalhães não deu a volta ao mundo, o Sr. Magalhães deu meia volta ao mundo e depois, enfim, teve um acidente e partiu para outro mundo. Outro senhor é o senhor que todos também conhecem e que se chama Charles, mais conhecido por Darwin, e que fez a primeira volta científica à volta do mundo. E esta feita, efetivamente, preparada para ser uma volta ao mundo, recolha de elementos científicos e tem um contributo interessantíssimo para a comunidade científica. A terceira volta é minha. É volta importantíssima para mim, já se vê. Eu já dei umas voltas pelo mundo. Eu conheço neste momento cerca de 80 países, vale o que vale, e no próximo ano vou conhecer mais 32, o que já é uma coleção razoável de países. Mas, ao começar a falar sobre o Fernando Magalhães, nós temos que andar cerca de 500 anos para trás, se não se importam. Eu gostava, portanto, de vos convidar, nesse caso, a virem comigo, usando a minha máquina do tempo, sentem-se confortavelmente nas vossas cadeiras, apertem os vossos cintos de segurança e vamos partir para o início do Renascimento. Exatamente 1518. Espero que não tenham tido grandes zumbidos e perturbações. E vamos analisar o que se passa à nossa volta no dia 18 de outubro de 1518. Bom, há uma pergunta a fazer. O que é que o senhor Fernão de Magalhães estava a fazer nesta altura? Bom, não vos vou responder já. Antes de vos responder a esta questão, vamos olhar um pouco mais o que está à nossa volta. E, se repararmos e andarmos um pouco para trás, nós o que verificamos é que 1453 foi o fim da Guerra dos 100 Anos. E Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Isto quer dizer que, historicamente, acabou a Idade Média. E estamos no início do Renascimento, que se caracteriza essencialmente por três aspectos, que é a recuperação e a busca da cultura antiga no espaço mediterrâneo, uma nova forma de escrever, que é o papiro acabou, e, portanto, também uma nova forma de divulgar informação, a imprensa, o Sr. Gutenberg. Mas há um desafio importantíssimo também que nos surge nessa altura, o chamado desafio da globalização. E se nós andarmos agora um bocadinho para trás, exatamente 1394, vamos encontrar aquele que se pode chamar o pai da globalização. Há outros que lhe chamam o avô da globalização, porque consideram que o pai é o Dom João II. O avô barra pai da globalização é um senhor chamado Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique, por vezes, não é dada na história a importância da visão estratégica e a visão de futuro que este homem teve. É impressionante que este homem, aos 20 anos, vai, enfim, por influência patronal, comandar o exército que vai conquistar Ceuta. E o que se passa, por exemplo, em Espanha, é que os reis de Espanha estão em luta com o sultanato de Córdoba, no sentido de conquistar tudo até sul.
E por isso não faria muito sentido os portugueses fazerem mais fricção com Espanha enquanto elas estão a combater os mouros. Portugal tem conquista total até ao sul e Portugal faz a expansão para outra zona ainda de influência árabe. E, portanto, o infante Dom Henrique, para fazer isto com 20 anos, vai fazer a conquista de Ceuta em 1414 e que fica como governador. Enfim, ser governador na altura não é como agora, que se tem muito trabalho a fazer a gestão administrativa e política das coisas, e ele decide dar umas voltas pelo Mediterrâneo. E essas voltas são de tal forma importantes que lhe mudam todo o seu horizonte e projeto de vida. Ao visitar cidades-estado como Florença, Veneza e outras cidades que estão num estado de prosperidade fabulosa, riquíssimas, com base em três coisas tão simples quanto as especiarias, as sedas e as pedras preciosas. Este é todo um negócio que se desenvolve transportando estes produtos do Oriente para a zona mediterrânica e o infante Dom Henrique pensa que a melhor forma de aumentar a riqueza de Portugal seria desenvolver um projeto que nos permitisse chegar à Índia e trazer todos esses produtos para a Europa, pagando muito menos ou quase não pagando custos de intermédios, até, desde a Índia até a Europa, e se pensou, melhor o fez. O infante Dom Henrique, 3 anos depois, está a criar a Escola de Sagres. O contexto de todo o espaço europeu é interessantíssimo. Temos de uma visão geocentrista, onde a Terra é o centro do universo e que é considerada como se fosse um prato, onde quando se chegava aos limites do prato os barcos caíam e não sabia para onde. E entra-se numa tese heliocêntrica, onde o Sol é, na altura, considerado o centro do universo. E, portanto, nós estamos num contexto completamente novo e que nos dá a ideia de uma Terra redonda. Ora bem, este é, de facto, um novo desafio e a ideia de que podemos fazer uma ideia global do planeta. Aqui há uma data importante, que é 1492, onde em janeiro há a queda do Sultanato de Córdoba e por influência do Dom João II, que manda Duarte Pacheco Pereira ver o que se passa navegando para o oeste e em que Duarte Pacheco Pereira relata a existência de um grande continente, é portanto a primeira pessoa a reconhecer a existência do Brasil, e a descoberta das Caraíbas por Colombo. Ora bem, todo este conhecimento é muito empírico e é feito através de questões muito básicas. O Colombo admite-se que se lhe chama a estratégia de Colombo, e o Colombo em 3 meses chega às Caraíbas navegando com ventos e correntes a favor. Há quem diga que até desenvolveu uma nova estratégia, que se chama a Estratégia de Colombo, em que a estratégia é igual àquilo que muitos governos e governantes usam em muitos países. Quando partem não sabem para onde vão, quando chegam não sabem onde estão, quando voltam não sabem onde vêm. Mas aquilo acaba por ser um êxito monumental. Ora bem, temos a somar a esta descoberta das Caraíbas que 5 anos depois Vasco da Gama chega à Índia. Repare-se que numa década há alterações profundas num quadro histórico do nosso universo mediterrâneo, onde nós abrimos, portanto, os horizontes para a América e começamos a abrir também os horizontes à Ásia. E esta é uma realidade extraordinária. Ao olharmos o mundo mediterrâneo sob o ponto de vista religioso, o que vemos é que há 2 grandes blocos. O politeísmo tinha sido abandonado, o Islão é uma peça importante em toda a zona sul e oriente do Mediterrâneo e o cristianismo ao ocidente. Os judeus deixaram de ser praticamente considerados. Os judeus passaram inclusivamente a ser chamados
judeus cristãos novos. Ora, esta faz com que nos surja um novo contexto. Ora bem, tudo isto vem trazer, portanto, como principal objetivo das descobertas, duas coisas. Primeiro, divulgar a fé cristã, na medida que são os europeus da oeste da Europa que vão fazer as descobertas, os portugueses e seguidos pelos espanhóis. E, por outro lado, trazer grande valor acrescentado e riqueza para a Europa. E é esta a grande dinâmica que está em mente dos descobridores. Embora, se nós verificarmos a influência que se dá tanto em toda a América Latina e toda a Ásia, em América Latina é bastante grande, na Ásia de menor importância a influência sobre o taoísmo e o confucionismo e o budismo. Ora bem, qual é a importância que o infante Dom Henrique tem em tudo isto? E como é que isto evolui ao longo do tempo? Nós vamos ver que o projeto dos descobrimentos, no fundo, começa no século XIII. Começa exatamente no século XIV, onde as Ilhas Canárias são descobertas em 1336 e é depois de ser lançada a Escola de Sagres, praticamente um ano depois, que aparece imediatamente as Madeira e os Açores. Mas há um aspecto importante a considerar em relação às Canárias. As Canárias são descobertas pelos portugueses, mas o Papa, como era espanhol, entrega as Ilhas Canárias aos espanhóis. Há grande reclamação, mas não se passa disso. Segue-se a seguir a Ilha da Madeira, em 1418, depois os Açores, e depois há uma grande controvérsia à volta de tudo isto. Vamos ver um pormenor importante, que são a evolução dos ventos e das correntes marítimas. E isto porque não havia motores e, portanto, a navegação era toda feita à vela. E tinha que se usar exatamente todo este potencial. Vamos ver como isto se processa. As partidas processavam-se normalmente na primavera. Porquê? Porque nós, na primavera, começam a soprar os alísios de norte para sul e que traziam a facilidade de se navegar para sul. Ora bem, mas não se navegava só para sul, navegava-se para sul-oeste. E quando chegam ao fim do verão, os ventos caem. Mas, entretanto, nós podíamos ver que ao fim de praticamente 3 meses já se estava quase sobre as zonas tropicais, que eram na altura zonas de calmarias, mas que davam-nos a hipótese de passar para sul. E ao passar para sul, eram usadas então ventos que nos levavam ainda mais para baixo e neste caso já para leste. Ora bem, isto faz com que toda a estratégia de navegar para a Índia se torne muitíssimo mais complexa do que navegar para a América. E isto vai ser fator importante e determinante do tempo que vai demorar a implementar todo este projeto de navegação. Na realidade, acabou por se perderem muitos anos navegando contra o vento e andando para trás e andando, embora os portugueses tenham desenvolvido uma técnica de navegação de bolina, que era navegar contra o vento. Bom, tudo isto está hoje perfeitamente identificado. Nós percebemos que se desce para sul e depois navegava-se ao longo da costa do Brasil, não da costa, mas sim no sentido de sul, e só depois se podia passar ao longo do Cabo da Boa Esperança e subir para a Índia. O passar ao longo do Cabo da Boa Esperança era preciso muito cuidado, porque se navegasse muito para o sul tínhamos icebergs e se fôssemos junto à costa tínhamos rochas submersas que provocavam desastres e afundamentos. Ora bem, se nós olharmos para as correntes marítimas, elas têm sensivelmente o mesmo movimento que os ventos têm.
E, portanto, este é o panorama e aquilo que os portugueses investiram durante quase 100 anos para se poder navegar com conhecimento nos mares do Atlântico e depois também na Índia. Ora bem, vamos então passar a ver sensivelmente os mesmos circuitos de navegação que tínhamos tanto nas correntes como nos ventos, e vamos passar a uma outra fase. Nesta fase, nós temos os descobrimentos na linha do tempo. Temos as principais descobertas que são, como vos falei já anteriormente, no século XIV as Canárias, logo a seguir à abertura da Escola de Sagres, a Madeira e os Açores, logo porque vinha-se, descia-se, e para voltar a Portugal tinha que se dar a volta por cima pelas correntes que iam passar pelos Açores. Em seguida temos o quê? O Cabo Bojador, mas isto já em 1434. Reparem que temos aqui um desfazamento de tempo. E de 34 para 60 temos Cabo Verde. Ora, Cabo Verde começa a ser descoberto como resultado de começar-se a navegar de baixo para cima. Estamos num momento em 1478 e estamos já nos últimos anos de vida do infante Dom Henrique, e que se pensa em negociar um acordo entre Portugal e Espanha para que não acontecesse a mesma história das Canárias e que se visa dividir o mundo em duas partes, com uma linha que passava pelas Canárias. E este é o Tratado de Alcáçovas. Ora, revela exatamente a total ignorância de Espanha em relação ao Atlântico, porque a linha ao passar pelas Canárias e tudo o que estava a norte dessa linha, com exceção da Madeira e dos Açores, pertenceria a Portugal. Né? Ora, essa linha que estava, tudo o que fosse a norte dessa linha, era para a Espanha. Ora, só sobrava o Canadá e os Estados Unidos. Tudo o que fosse abaixo era para Portugal. O que quer dizer que se abria praticamente o mundo para Portugal e uma fração muito limitada do tempo. Bom, o passo seguinte é São Tomé em 79, é o Cabo de Boa Esperança em 488 e vamos chegar a 92 com a chegada de Colombo aonde? Às Caraíbas. À Índia, ele julgava que era a Índia, mas não, era efetivamente as Caraíbas. Agora, há outra questão, é que a zona das Caraíbas fica abaixo do Tratado de Alcáçovas. Portanto, aquela zona também seria a Portugal, que se fosse cumprido o Tratado de Alcáçovas. Ora bem, o que é que se passa aqui? Passa-se aqui um outro pormenor, é que há um outro Papa, Sisto I ou Sisto II, que vira a linha verticalmente e a linha e tudo o que estava a leste da linha era para Portugal e o que estava a oeste seria para a Espanha. Ora, os portugueses já sabiam, pela identificação de Duarte Pacheco Pereira, que havia um grande continente daquele lado. Ora, havia que negociar, empurrar essa linha mais para o oeste. E é Duarte Pacheco Pereira que faz parte das negociações de termos Tordesilhas 2 a 380 léguas a oeste de Cabo Verde, que inclui já para Portugal uma bochecha importante do Brasil, ficando praticamente para a Espanha tudo o que está para lá dos Andes, a zona do México e o que está para lá dos Andes. Ora bem, este é de facto uma evolução importantíssima em termos de partilha do mundo. Não é ingenuidade, havia de facto conhecimento científico importante nas negociações que se dão. E não era possível no dia seguinte os portugueses virem invocar o Brasil para si, só em 1500. Ora bem, mas voltando a 1518, nós o que verificamos é que Lisboa
é o centro do comércio internacional na Europa. Tudo isto, mas com exceção de Espanha, em toda esta atividade. Os espanhóis começam a ficar preocupadíssimos ao verem o apogeu a que Portugal começa a atingir e Espanha completamente a leste destas descobertas. Ora, vamos ver um detalhe nessa época. Em 1518, os aztecas ainda não dominavam a zona azteca, que os espanhóis só chegam a ter nosso título em 1519 e os incas em 1533. Ora, isto é um aspecto muito importante para ter sido em conta naquele período. E, portanto, só daí para a frente é que têm acesso ao ouro azteca e inca. E os espanhóis furiosos em 518 porque não beneficiavam ainda nada. Ora bem, a pergunta é onde estava Magalhães em outubro de 518? Magalhães tinha anunciado em 1517 a Carlos I, isto é, Carlos V também, oferecendo os seus serviços ao rei de Espanha para então descobrir o caminho das especiarias navegando para o oeste. Não era nada para dar a volta ao mundo. Não havia projeto nenhum de volta ao mundo. Magalhães vai sim aos seus serviços a um homem que era um grande homem na Europa, e Magalhães era um homem que tinha estado na Índia, filho, portanto, de uma família nobre, tinha estado na Índia ao serviço de rei de Portugal. Magalhães é-lhe atribuída uma relação qualquer de contactos com os mouros, o que lhe dava uma situação de cumplicidade e persona não grata no contexto português, e vai oferecer os seus serviços ao rei de Espanha. O rei de Espanha aceita, é importante, mas contudo, em 518, em outubro, está a preparar 5 navios para fazer a sua viagem navegando para o oeste e chegar à Índia. Vamos ver como é que isto se passa nos detalhes. Ora bem, nós temos a tal 1478 com o Tratado de Alcáçovas e temos a seguir a tal linha de Tordesilhas 100 léguas a oeste de Cabo Verde, que é empurrada para o lado pela continuação dos acordos, mas fica uma grande dúvida. Como não havia ainda na altura o Google Maps e essas informações todas, não sabia do outro lado do mundo onde é que passava esta linha. Se as Molucas e toda aquela zona das especiarias pertenciam à zona de influência portuguesa ou se pertenciam à zona de influência espanhola, permitindo assim acesso às especiarias. E era mais uma incógnita que era para ser resolvida com a viagem de Fernando Magalhães. Fernando Magalhães avança para a sua descoberta. Fernando Magalhães parte normalmente usando os alísios, mas já no fim do verão, portanto, ele parte em setembro, em 20 de setembro, e começa a descer o Atlântico direito à zona do Brasil. Ora, vale a pena nós percebermos todo este contexto, como as coisas eram vistas na época. Ora, navegava-se para sul, desce-se ao longo da costa, aqui já mesmo ao longo da costa, e Magalhães parte a 20 de setembro. E ao partir a 20 de setembro, em outubro, novembro, portanto, em novembro, já está nas costas do Brasil. Ora, como veem, muito rápido. Tudo isto se processa já a uma velocidade completamente diferente. Porém, ele começa a navegar para baixo e quando chega à zona de Buenos Aires, que não, agora é chamada de Buenos Aires, ele entra na zona do Rio da Plata. Magalhães não tinha a noção na altura que as estações eram em sentido oposto do que eram na Europa, onde quando há verão na Europa há inverno no hemisfério sul e inversamente.
E ao chegar àquela zona de Buenos Aires, portanto ao Rio da Prata, ele julga que está na presença do canal para o oceano do outro lado, que eu não vou chamar agora Pacífico. Ora bem, anda 3, 4 meses à procura da saída, não encontra e constata de facto aquilo é a boca de um rio. Ele continua a navegar para baixo e começa a fazer frio. Ora, começa a fazer frio, estamos no inverno. Tá? E então, ele esquece, ele não sabe, porque se estamos em novembro, dezembro estava frio porque estávamos a aproximar-nos da Patagónia. Ora, ele fica 3, 4 meses à espera que passe o inverno, completamente ao contrário. Ele deixa passar o verão e avança para baixo já num outono do hemisfério sul e já nas proximidades do inverno. E ao entrar nessa zona da Patagónia, ele o que vai constatar é que apanha muito temporal, apanha muito vento e uma zona terrível de frio e de tempestade. E, portanto, o que acontece? Uma zona que é um verdadeiro puzzle, um verdadeiro labirinto, e que ele demora muitíssimo mais tempo do que devia. Ele, portanto, era aquilo que se chamou o Canal de Todos os Santos e que só mais tarde se chamou o Estreito de Magalhães. Ele chega ao outro lado, depois daquelas tempestades todas e daquele mau mar, ele olha e diz, mas que Oceano Pacífico. E é, de facto, esta zona que é com todas as privações de água, de comida fresca, etc., etc., que lhe provoca uma série de doenças, uma série de mortes, uma série de proscrebuto, etc., etc., e ele chega então a esta zona, que é a zona das Molucas. E fala com o rei de Cebu e propõe-lhe um grande negócio, um negócio fabuloso, onde você vai ficar multimilionário, porque na altura, obviamente, ainda não viu Euromilhões, mas ele vai igualmente propor-lhe que ele aceite um Deus que lhe vai ajudar a ser o imperador de toda aquela zona. Ele, o régulo de Cebu fica maravilhado e Magalhães envolve-se numa luta contra outros régulos locais ao serviço do rei de Cebu. Leva os seus cavaleiros, com os seus homens, com os seus arcabuzes, tudo aquilo, e quando se aproximam de terra, disparam os arcabuzes, disparam toda aquela artilharia, mas a precisão era muito falível e eles só fizeram pouco mais de muito barulho e para recarregar os arcabuzes demoravam 5 ou 10 ou 15 minutos, enquanto localmente eles pegam nas setas envenenadas e disparam sobre os escaleros, sobre os homens que estão nos escaleros, e morre a grande maioria deles, entre eles o próprio Magalhães. Portanto, é interessante percebermos que quem vem a seguir e substitui Magalhães é o segundo comandante, que é o Sebastião de Elcano. O Sebastião de Elcano, contrariamente àquilo que a gente vê no mapa, em que ele segue logo direito ao Cabo da Boa Esperança, o Sebastião de Elcano tenta voltar para trás para passar ao contrário pelo Estreito de Magalhães e voltar ao Atlântico. Mas, de facto, o que acontece é que ele, tendo como vimos, as correntes e os ventos contrários, ele demora mais de 8 meses a andar para a frente e para trás e para trás e para a frente, até que chega a uma conclusão que a única solução para voltar à Europa é passando pelos caminhos que tinha sido acordado serem dos portugueses, e portanto com todo o perigo de conflitos com a armada portuguesa, e ele vem subir então depois África e volta à Europa. É esta a grande volta ao mundo e que se resume a um conjunto de atividades como vos retratei. Temos algumas curiosidades que vale a pena a gente refletir. Quando que foram, portanto, a volta à Europa ao fim de 3 anos de viagem, dos 256 homens que partem, chegam apenas
XVIII, e isto só é possível graças ao cronista que foi António de Pigafetta. Das curiosidades interessantes a falar-vos é falar sobre a Tierra del Fuego. Quando se aproximaram da zona da Patagónia, eles olhavam para aquilo e diziam, bom, viam-se durante o dia colunas de fumo e na zona à noite viam-se manchas de fogo porque as várias povoações estavam a aquecer-se. E os marinheiros propuseram Terra del Humo. Ora, Magalhães diz-nos, terra onde há fumo, há fogo, portanto, terra do fogo. Patagónia. Porquê é que esta zona se chama Patagónia? Era interessante porque as pessoas são muito altas e, portanto, obviamente, tinham também pés grandes. E ainda por cima, com tanto frio, eles enrolavam os pés em peles de animais e que davam enormes pés. O que eles passaram a dizer que estes são uns patagones. E como havia patagones, a terra chama-se Patagónia. A terceira questão é o Oceano Pacífico. Depois de Magalhães ter estado uns quantos meses a apanhar frio, a apanhar pancada, toda aquela zona de travessia do canal foi uma zona terrível de tempestades, quando chega ao outro lado confronta-se com um oceano que é Pacífico. E, portanto, ficou a chamar-se para o resto dos tempos Oceano Pacífico. Bom, vamos para realidades concretas e vamos passar a uma realidade que foram. Portanto, demora mais de um ano até chegar ao canal de Magalhães, depois demora mais 8 meses a chegar a cerca das Molucas, anda para trás e para a frente já o Sebastião de Elcano para tentar encontrar a passagem para o Atlântico, que não consegue porque tem sempre ventos contrários, e volta então pelo Atlântico com apenas 18 homens. Vou-vos mostrar um pormenor. Bom, esta fotografia é numa viagem que eu fiz à Patagónia, onde se vê perfeitamente, e era uma fotografia que eu tirei lá no museu, onde se vê perfeitamente marcado o canal de Magalhães, onde há um labirinto de canais, onde Magalhães se perde aqui durante meses, e temos mais abaixo o canal Beagle, quer dizer, que é a passagem que se vem verificar onde praticamente não há dispersões de caminho, e mais abaixo ainda o Cabo Horn e toda essa realidade para navegar. Portanto, a segunda volta ao mundo agora é feita por um senhor chamado Charles Darwin. Charles Darwin nasce numa família importante, no princípio do século XIX, é filho de um médico e o pai quer que o filho também seja médico. Simplesmente, Charles Darwin, quando constata com a primeira vez que a sala de operações ficou horrorizado e recusa totalmente ser médico. E o pai orienta-o para a vida religiosa. Charles Darwin, além da formação religiosa que teve, ele gostava muito de botânica e biologia. E, portanto, toda a realidade de Charles Darwin, na componente científica, é na área de botânica e biologia. E como o pai tinha um bom relacionamento na comunidade científica britânica, consegue que ele seja apontado como assistente de bordo na tal viagem que se está a programar através do veleiro Beagle e que se vai durar 5 anos de estudo e de investigação. Portanto, aqui nós vemos já Charles Darwin numa perspectiva já diferente, um homem já bem maduro, e a viagem vem ao longo da costa, não é? Ao longo da costa do Brasil, passa depois para a Argentina, o canal Beagle e finalmente sobe ao longo da costa nas várias ilhas e recolhendo imensas amostras e imensa informação para ele fazer todo o seu trabalho. Este Charles Darwin faz esta viagem entre os 25 e os 30 anos
e durante mais 40 anos ele faz todo o seu projeto de investigação, comunicações científicas, conferências, etc., sobre toda a pesquisa que faz. E analisa, de facto, a evolução das espécies, a evolução da humanidade, e tudo isto se constata numa enorme qualidade de informação científica. Há duas realidades, portanto, é que os animais não foram colocados e os homens na Terra numa forma estática, evoluíram ao longo de milhões de anos, e faz uma outra afirmação interessante, e que ele diz que não se pode dizer que Deus não existe, mas também não se pode dizer, sob o ponto de vista científico, que Deus exista. Portanto, é, no fundo, uma verdadeira afirmação agnóstica para um cientista e para um indivíduo que tem uma formação religiosa importante. A terceira volta ao mundo, que eu considero a mais importante, obviamente, porque é aquela que eu vou dar, não é por mais nada, e que vou partilhar convosco não só as experiências que eu já tenho em relação a várias viagens pelo mundo, como aquilo que irei fazer. Ora, se eu considerar que vos vou relatar 3 minutos sobre cada um dos países, pareceria razoável, se não fosse que 3 minutos vezes 80 países, que resultaria em 240 minutos. Isto é 4 horas. Nenhum de vocês estará certamente disponível para me ouvir falar sobre 4 horas. Certamente iam-se embora, cansados, etc. E, portanto, decidi fazer de uma forma mais simples, que é falar 3 minutos sobre os vários países que vos quero mostrar. E, portanto, esta é a realidade e é mais simples. Para isso, eu fiz um vídeo em que sintetizei toda esta informação e que vos vou mostrar. Ora bem, aquele sítio ali é Portugal, que vocês conhecem de certeza. Nós, as voltas pelo mundo, começando aqui pelas Canárias, Madeira, Açores, a seguir, Islândia, Canadá, Estados Unidos. Aquela senhora é a prima de tudo. Voltamos para as Caraíbas, Cuba, Nassau, etc. Cuba, Honduras, Guatemala, Titicaca, Brasil, Argentina, da Santa Chile, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Vietnã, Camboja, Tailândia, Laos, Sudão, Dubai, Oman, Irão, Jerusalém, Petra, Chile. Bom, isto é só para vos a esta velocidade não dá para outra coisa que não descreve nada, é só estar aqui. África é um tem um restaurante e no centro da sala são 4 elefantes em tamanho natural próximo de Tarara. Bom, resumindo e concluindo, agora já estamos na Europa, Kiev, isto. Bom, mas a questão que se põe assim é o que é que nós não fazemos? Ora, a questão que se põe em termos de uma viagem, prepará-la
passado uma viagem uma velocidade tal que perdemos a maior parte das coisas. Como vocês sabem, todos já sabem. Pelo canal depois passamos pela Nova Zelândia. Mas em complemento ao que nós já visitamos, temos aqui marcada aquela que vai ser a rota da nossa volta ao mundo em 4 meses. Nós precisamos de imensa informação para organizar tudo aquilo que vamos ver, as várias culturas, as várias civilizações. Tudo isto é importantíssimo. Nós termos feito uma preparação em condições, porque senão tudo passa a uma velocidade tal que não dá. Há coisas interessantíssimas, toda a cultura, reparem que toda a cultura chinesa, Indochina, Índia, etc., nós não temos ideia. Não é? Se nós pensarmos que os primeiros portugueses a chegarem ao Vietnã se instalaram e se vieram a seguir os franceses e dominaram o Vietnã. Porquê? Porque Portugal perde a independência a favor da Espanha no século em 1540, não é? Em 1580. E, portanto, aquele período é vital para que os franceses se integrem no Vietnã. Nós retomamos de novo a nossa posição no Vietnã. Nós éramos queridos no Vietnã, mas há as invasões francesas onde Portugal atravessa outra vez um período crítico, complicado em termos políticos. Ora bem, isto faz com que todo este conhecimento civilizacional, etc., faça com que toda a realidade se altere de modo diferente e não só sobre uma perspectiva paisagística que não deixa de não ser bonita, mas que é importante conhecermos todo o contexto cultural e tudo o resto. Por exemplo, há uma coisa interessantíssima que eu constatei quando visitei o Vietnã, que é uma religião chamada caldeísmo, em que tem mais de 1 milhão de seguidores, onde um dos santos principais é o Victor Hugo. Ora, isto vê-se que, de facto, isto foi introduzido pelos franceses e foi fabricado para manipular as populações. Quer dizer, há coisas, enfim, que não vale a pena adjetivar, não passa, portanto, de panaceias. Vamos continuando com as nossas voltas pelo mundo, vamos, conforme vos mostrei, e que a nossa volta está aqui desenhada no fundo em complemento àquilo que já vos mostrei, e vou-vos também mostrar-vos uma síntese do que vai ser esta parte da nossa viagem. Vamos. Cá vamos nós, fazendo aquele circuito que vos mostrei há bocado. Nós partimos de Barcelona, passamos ao Atlântico, atravessamos o Atlântico até às Caraíbas, e eu tenho um estudo feito para cada um dos países, o que é informação importante a recolher junto desses países. Normalmente aqui o feito em cruzeiro é a uma grande velocidade. Se nós não temos já uma ideia exata do que queremos ver, as coisas já foi, olha tão giro que era, ter sido. E portanto há a necessidade de termos toda esta análise do que é que queremos ver, do que é importante, porque estas viagens, eles tentam impingir uma série de pacotes feitos por eles e que muitos deles têm pouco ou nada de interesse. E depende, de facto, do interesse que as pessoas têm quando estão envolvidos num projeto destes. Podem ter interesses que não têm nada a ver com andar ali a ver praiazinhas sobre praias e não sei o quê, não sei coisas assim diferentes. Por exemplo, eu já vos vou mostrar uma coisa muito engraçada, que é, nós falamos sobre uma coisa que se chama Canal Panamá. É uma curiosidade que julgo que a maior parte de nós tem. Como é que aquilo surgiu? Como é que foi feito? Quais são as suas origens? Quais são as
mar antes para depois falar, é engraçado, olha aqui um pormenor que eu não tinha percebido, não sei, mas é preciso ter um quadro onde isto se vai integrar. Isto é o quadro. Aliás, já com esta imagem, e portanto isto está feito, esta análise está feita para o dia em que nós chegamos, o dia da viagem, o que é que há como futuros, o que não há. Portanto, isto é também uma informação que eu compilei neste sentido. Bom, vamos passar à zona final, chegada de novo a Barcelona e cá estamos, nós. Continuamos em frente, andamos para o passo seguinte. Resumindo e concluindo, para a análise deste projeto, eu usei como referência um provérbio chinês e que diz: quem pensa para um dia procura comida e vê o que está à sua volta e já esqueceu provavelmente o que viu antes. Quem pensa para um ano semeia e pensa no ano seguinte. Porém, quem pensa para 10 anos planta árvores e guarda o que sobra para gastar nos dias difíceis. Bom, mas quem pensa para 100 anos educa a família e o seu povo, escolhe as melhores políticas e sistemas económicos para si e para os seus. Quem pensa para 1000 anos confronta-se com a história, que muitas vezes encontra muitos erros e muitas das coisas que nos foram dadas nas escolas não estão corretamente abordadas. São na prática no interesse de quem os apresenta e não dos factos. Quem pensa para 1 milhão de anos confronta-se com o universo, com a eternidade e com Deus. Algumas vezes encontra, outras não o encontra. Bom, portanto, esta é a linha de reflexão que eu vou usar para a minha viagem. Se quisermos passar, por exemplo, à prática, em que vamos analisar detalhadamente cada um dos portos onde vamos parar, cada uma dos países, etc. Isso eu tenho neste momento já identificado os aspectos fundamentais. A título de exemplo, por exemplo, se falarmos sobre o canal Panamá, nós temos vários canais no mundo, como o canal de Corinto, o canal de Suez, o canal de Panamá. Porque é que cada um deles se desenvolve a vários níveis? Por exemplo, o canal de Suez ao nível do mar, praticamente. O canal de Corinto é um grande vértice, é uma grande escavação ao longo de montanhas. E o canal de Panamá sobe e fazem-se umas represas onde o canal se projeta mais de 30 metros do nível do mar. A razão é muito simples. Ora bem, tudo isto se desenvolve por razões diferentes. O canal Suez desenvolve-se fazendo umas escavações só e abrindo o canal para a circulação de navios. O canal de Corinto são 6 km de escavação, mas o canal de Panamá são cerca de 80 km, onde se sobe o nível do mar. Ora bem, esta é uma realidade que é substancialmente diferente e, portanto, são várias análises que são desenvolvidas ao longo de aspectos que decorrem durante a nossa viagem. Ora bem, eu procurei ainda fazer uma análise dos países que ainda não visitámos, como o Nepal, o Myanmar, o Laos e outros países de grande interesse que, portanto, serão referências para futuras viagens. Por outro lado, ensinar experiências e coisas às gerações futuras e sobre políticas económicas, etc. Mas quando se pensa para mais de 1000 anos,
Temos os lapsos da história, as grandes culturas e civilizações, a civilização mediterrânica, a muçulmana, a hindu, a chinesa, etc, etc, etc. E quando se pensa para 1 milhão de anos temos Deus e o homem, ou o homem e Deus, a origem do universo e da Terra, como os vulcões moldaram a Terra, do símio ao Homo sapiens, como é que a humanidade se espalha pela Terra e o fim do mundo, etc, etc. Reflexões interessantes com as quais nos podemos preocupar, mas isto não é para falar numa ação, é para falar num ciclo de sessões. Muito obrigado pela vossa atenção, é isto que eu vos tenho a dizer.